Fala galera, bem-vindo ao canal Sandro Valdez PC. Então, gente, gostaria de pedir para vocês curtirem, compartilharem. Hoje vamos falar sobre a vacinação de crianças de 5 a 11 anos. O governo federal abriu um chamamento, uma consulta pública para determinar se os pais devem vacinar ou não de forma compulsória. O que quer dizer compulsória? Obrigatória. Levar a criança sem ter que passar por nenhum lugar. Leva no posto de saúde e vacina. E da outra forma que ele pretende, que é que você leve seu filho num médico. Quem tem plano de saúde até um pouquinho mais fácil, quem tem dinheiro é um pouquinho mais fácil, porque você leva no médico, paga, tem a consulta rapidinho e libera a vacinação, ok? Agora, eu fico perguntando, quem não tem as condições de levar no médico particular, e aí você tem que levar ele no posto de saúde, esperar a consulta para conseguir a receita, para conseguir agendar a vacinação da sua criança de 5 a 11 anos. Sinceramente, é um absurdo. Porque quem frequenta posto de saúde sabe como que é o posto de saúde. Né? Então vamos aqui. Para você conseguir votar, você tem que acessar a sua conta do GovBR. Tá? Eu já efetuei o acesso aqui. Depois que você acessar a sua conta, você vai em privacidade da sua conta e acha o Participa Mais Brasil para poder dar a sua opinião. Então tá aqui, ó, Ministério da Saúde, inclusão de crianças de 5 a 11 anos na campanha de vacinação contra a Covid. Vamos entrar. Se estiver funcionando, tá funcionando, bacana. Então, ó, o órgão foi o Ministério da Saúde, Departamento de Informática do SUS. O status da consulta está ativo. A abertura foi dia 24, tem 2 dias. E o encerramento será dia 2 de janeiro. Tá? Então, quem tem acesso à internet pode opinar. Então, a Secretaria Extraordinária do Enfrentamento à Covid, a Secovid do Ministério da Saúde, no uso de suas atribuições legais, disponibiliza para consulta pública a partir do dia 24 de dezembro de 2021 até o dia 2 de janeiro de 2022 a pesquisa de opinião e o documento em anexo com as informações do Ministério da Saúde relativas à vacinação contra a Covid de crianças de 5 a 11 anos, tendo em vista a autorização por parte da Agência Nacional da Vigilância Sanitária, a Anvisa, em 16/12. Lembrando, pessoal, que a Anvisa ela é um órgão do governo federal, só que ele é independente, ele não sofre influências, apesar do governo tentar influenciar nas decisões dele, ele não sofre influências do governo, porque ele é baseado na ciência. Existe um comitê com vários médicos, infectologistas, cientistas, que avaliam a viabilidade de medicamentos, de vacinas para a população brasileira, seus riscos e benefícios, ok? Então, ele não está ligado diretamente ao governo, nem a nenhum outro partido político, a Anvisa, certo? Então, é um órgão independente. O objetivo da consulta era informar e conhecer as dúvidas da população acerca da vacinação de crianças de 5 a 11 anos, com a finalidade de obter subsídio e informações da sociedade para o processo de tomada de decisões. Gente, você está doente, você vai perguntar para sua família qual é o melhor medicamento que você vai tomar? Você vai perguntar para os seus colegas de trabalho, para os seus vizinhos, qual que é o melhor medicamento para tomar? Bom, enfim. Então, relevância no que se refere ao tema de vacinação de crianças nessa faixa etária se dá por se tratar de um público em pleno desenvolvimento e com lacunas ainda no que se refere custo-benefício dessa vacinação, considerando o cenário epidemiológico regulatório atual. Notícia falsa: a OMS recomenda, a Anvisa recomenda, 99% dos infectologistas recomendam a vacinação das crianças. Por quê? Porque elas morrem também da doença. Forma da participação: poderão participar da consulta pública a população em geral que tem acesso à internet. Pessoas físicas ou jurídicas
interessadas na matéria, desde que estejam logados na plataforma do Participa Mais Brasil. Estará disponível para análise os seguintes documentos anexos da minuta do edital de chamamento público e documentos de informações do Ministério relativas à vacinação contra a Covid de crianças de 5 a 11 anos. Isso aqui é o chamamento público, tá? Que foi publicado no Diário da União, que fala da secretaria, o chamamento para executar a consulta pública. O próximo é a ratificação, é o mesmo documento que a gente viu antes. Vamos dar uma olhadinha no documento da Secovid, que está ligado ao Ministério da Saúde e que fala sobre os dados da pandemia. Então esse é um documento oficial disponibilizado pelo Governo Federal. Ministério da Saúde, Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid, vacinação contra a Covid em crianças de 5 a 11 anos. Então aqui fala da disposição da OMS, recomendando a vacinação, respeitando as características epidemiológicas de cada nação. No Brasil, a agência Anvisa aprovou dia 15, na verdade 16, o uso da vacinação para crianças de 5 a 11 anos. E o Ministério da Saúde começa a questionar isso, né? Orientado por quem? Pelo nosso presidente, que não apoia a vacinação. Ele mesmo, relembrando, não se vacinou. Então, vamos aos dados estatísticos do cenário epidemiológico aqui da Covid no Brasil. Desde que começou a Covid no Brasil, esses dados aqui, são de março de 2020 a novembro de 2021, certo? Crianças de 0 a 4 anos, 3.375 morreram com algum problema respiratório. Que teve a confirmação da Covid foram 1.156, cerca de 6,7% das crianças infectadas num âmbito de 100 mil habitantes morreram de Covid. Imagina seu filho sem vacinação correndo esse risco. Você, pai, você colocaria seu filho em risco? Eu estou te perguntando, porque vacina a gente dá contra pólio, cachumba, catapora, uma série de doenças, certo? De crianças de 5 a 11 anos, 766 crianças morreram. Cerca de 0,5% das crianças, cerca de 1,5 crianças a cada, quase 2 crianças a cada 100 mil habitantes. Eu não deixaria meu filho correr esse risco. Eu não deixo meu filho atravessar a rua sem eu segurar na mão dele. Você vai deixar seu filho sem imunização? É um caso a se pensar. E quando o governo federal, através do nosso ministro Queiroga da Saúde, apresentou esses dados, ele minimizou as mortes das crianças. É porque não foi um filho dele. É porque não foi um filho dele. Nesse documento você vai ter todos os dados estatísticos de óbitos de crianças e das demais faixas etárias da população brasileira. Gente, é alarmante. A escolha é sua, sim, de vacinar ou não seu filho. Vamos seguir para a consulta pública? Está aqui. Lembrando, olha, estou logado, tá? Estou logado. Então vamos ver se eu consigo marcar, porque mais cedo, novamente, não estou conseguindo marcar. Mas vamos às perguntas, porque se você conseguir logar e registrar sua opinião, a gente pelo menos consegue esclarecer algumas das questões, certo? Então aqui, primeira pergunta. Você concorda com a vacinação de crianças de 5 a 11 anos de forma não compulsória, conforme propõe o Ministério da Saúde? E como propõe o Ministério da Saúde? Que só possa vacinar quem tem indicação médica, que um médico dê uma receita recomendando a vacina. Pessoal, novamente, eu volto a lembrar, quem utiliza o SUS, como que a gente consegue uma consulta no posto de saúde com o médico? É fácil.
Agora imagina todos os pais fazendo fila junto com o pessoal que está lá na vacinação, junto com o pessoal que está lá tentando uma consulta por outro tipo de doença para conseguir uma receita médica para o seu filho se vacinar. Sinceramente, quando você lê essa pergunta, o voto evidente é o não. Por quê? Porque a forma tem que ser compulsória, porque você chega no posto de saúde, entrega a carteirinha de vacinação dele e vai para a fila de vacina. Você não tem que passar para um médico para esperar que esse médico dê uma receita, esperar a consulta e etc. para o seu filho ser vacinado. Entende a questão? Eles estão querendo burocratizar a vacinação do seu filho. Não aceite isso. Vote não a essa questão. Vamos para a próxima questão aqui, pessoal. Você concorda com a priorização no programa de imunização de crianças de 5 a 11 anos com comorbidade, consideradas de risco para a Covid, graves e aquelas com deficiência permanente para iniciar a vacinação? Essa questão aqui, o governo federal está perguntando se criança que tem diabetes, que tem asma, que tem sobrepeso, que tem algum tipo de deficiência ou comorbidade deve ser vacinado. Então essa opção, pela lógica, tá, gente? A escolha é de vocês. Mas pela lógica, pela civilidade, vivemos em comunidade e que todos tenham acesso à vacina, essa opção é sim. Essa opção tem que ser sim. Vamos à próxima questão. Você concorda que o benefício de vacinação contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos deve ser analisado caso a caso, sendo importante a apresentação do termo de assentimento? Assentimento é o mesmo que consentimento dos pais ou responsáveis? Gente, eu pergunto para vocês, você tem um filho de 5 a 11 anos, ele vai no posto de saúde sozinho? Não, não vai. Se você leva seu filho pela mão ao posto, já tem o consentimento dos pais, precisa assinar um outro termo. Mais uma vez, é burocratizar uma questão que não precisa ser burocratizada. Se você leva seu filho ao posto de saúde com a carteirinha de vacinação dele, você está pedindo o quê? Que vacine seu filho, que salve seu filho, que dê uma chance para o seu filho viver. Que ele não pegue essa doença, que ele não leve essa doença para casa, que ele não transmite para os avós dele, nem para os coleguinhas, nem para os professores. Mais uma vez, é uma pergunta capciosa. Vamos ler ela de novo. Você concorda que o benefício da vacinação contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos deve ser analisado caso a caso, sendo importante a apresentação do termo de assentimento ou consentimento dos pais ou responsáveis? Analisado caso a caso, gente, é você ir no médico. Novamente, volta àquela primeira questão, que você tem que ter a consulta do médico. Então essa resposta dessa questão aqui, ó, deve ser a 3, mas o sistema está com erro. Então a resposta é a não. Não concordo que deve ser analisado caso a caso. Quero que eu chegue no meu filho no posto de saúde e vacine. A opção é não. Vamos à quarta pergunta. Você concorda que o benefício da vacinação contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos deve ser analisado caso a caso, sendo importante a prescrição da vacina pelo pediatra ou médico que acompanha a criança? Mãe e pai de uma criança de 5 a 11 anos. Você leva seu filho no médico e fala assim: ele pode tomar vacina? Meu filho deve tomar vacina? Não leva, gente. Você tem a carteirinha de vacinação do seu filho, você leva no posto, a atendente do posto vai verificar qual vacina que está na idade dele tomar e aplica a vacina. A não ser que seu filho tenha alguma doença específica. Mas se seu filho goza de plena saúde, gente,
Isso aqui é mais uma forma de burocratizar a vacinação das crianças. Então, ó, você concorda que o benefício da vacinação contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos deve ser analisado caso a caso. Só na escolinha do seu filho tem quantos alunos? São 40 consultas médicas. Se for no mesmo bairro, são 40 mães na fila para passar por um médico que vai fazer uma receita para o seu filho. Quanto tempo que ele gasta em cada consulta? Quanto tempo você vai ficar na fila esperando? Isso é um absurdo. Então, essa opção aqui, ó, é não. Mais uma vez, é não. Certo? A opção 4. Vamos para a opção 5. Sério, gente, eu tô ficando chocado. Você tem que ficar chocado também. A saúde do seu filho é direito assegurado na Constituição. Então vamos lá, pessoal. Questão 5. Você concorda com a não obrigatoriedade da carteira de apresentação? Da não obrigatoriedade da apresentação da carteira de vacinação para que crianças frequentem as escolas ou outros estabelecimentos comerciais? Beleza. Suponhamos que a primeira questão seja aprovada, só caso a caso vai receber a vacina ou não. Aí, cada mãe decide se seu filho ou não vai vacinar. Ou aquelas que não ficaram sabendo nem que precisava levar no médico. Ou aquelas que não conseguiram levar sua criança no médico. Aí seu filho não conseguiu, você não conseguiu vacinar ele. Tem criança lá sem a vacina e transmite para o seu filho. E seu filho morre. E seu filho morre porque ele está na escola e não tem a obrigatoriedade de apresentar a carteira de vacinação. Você entende isso, gente? É o governo federal colocando em risco o seu filho. Mais uma questão que você deve responder? Não. Ou melhor, aqui você responde sim, perdão. Retificando. Na questão 5 você deve responder sim. Por quê? Você concorda sim com a obrigatoriedade da carteira de vacinação para crianças frequentes à escola. Senão seu filho pode ser contaminado por crianças infectadas. E se seu filho vier a desenvolver a doença e vier a falecer, a responsabilidade é do governo. Então essa questão é sim. E aqui a 6ª questão, gente. Aqui, ó, mais uma vez eu mostro que não tá. Eu tô logado, tá? E não tá me permitindo participar da consulta. E aqui tem, você tem contribuições acerca do documento apresentado do Secovid. Caso não tenha, por gentileza, escreva não no campo abaixo. Então aqui você coloca não. Ou se você tem alguma contribuição, por favor, o faça. Gente, proteja seus filhos. Proteja sua casa. Vacina salvou milhares de vidas. Quem lembra que a gente estava com 4.000 mortos por dia? E a vacinação hoje reduziu para 200 e tantas mortes por dia. Ainda é muita gente morrendo, mas a vacinação salva vidas. Então vacine seu filho assim que for possível e tente participar dessa consulta pública, porque vai saber que tipo de voto está tendo aqui, colocando em risco seu filho. Porque se uma minoria que não concorda com a vacina conseguir votar e nós que concordamos com a vacina não conseguirmos, seu filho vai ser impedido de vacinar. Então, gente, opinem, vacinem seus filhos, protejam seus filhos e não deixemos que eles sejam mortos pela negligência de um governo federal. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês, compartilhem esse vídeo para que a informação chegue a todo mundo. Muito obrigado, um abraço, até o próximo.